Secreto revelado. Milionário pai solo é surpreendido ao descobrir a babá alimentando seu bebê. Lucas, um jovem de apenas 30 anos, se sentia um verdadeiro náufrago em meio ao mar da dor. Ele costumava ter sua esposa ao seu lado, plena de amor e esperança, mas agora tudo o que restava eram lembranças e um recém-nascido em seus braços. O sol brilhava intensamente naquele dia em um subúrbio aconchegante de São Paulo, onde as calçadas eram testemunhas de vidas simples e alegres, mas para Lucas, a felicidade parecia uma miragem distante. Enquanto o cheiro de pão caseiro invadia a casa e a música de uma festa junina ecoava lá fora, ele se sentia aprisionado em sua própria tristeza. A pressão para ser o pai perfeito começou a sufocá-lo. Ele se perguntava como dar ao seu filho o que mais precisava, o amor que ele mesmo não sabia como compartilhar, agora que sua parceira não estava mais ali. Na busca desesperada por controle, decidiu contratar Margot, uma babá com um coração enorme e um passado simples. No dia em que entrou pela porta, Lucas não esperava que ela trouxesse um raio de luz com seu sorriso. Entre reuniões e ligações, ele a observava brincar e falar com seu filho e, por um momento, sentia uma onda de alívio. Mas a insegurança logo voltava, uma tempestade dentro dele. Em um dia comum, voltou mais cedo para casa e ficou paralisado ao ver Margot alimentando seu filho. Ela cantava uma canção de ninar que o transportava para a infância, lembranças da sua própria mãe ecoando em sua mente. Lucas sentiu um nó no peito. A gratidão por ter alguém tão atencioso ao seu lado competia com os ciúmes que crescia como uma sombra. A luta interna o consumia, entre a necessidade de controle e o desejo de permitir que outra pessoa adentrasse sua vida. Ele estava sufocando, mas seu orgulho não deixava espaço para pedir ajuda. Os vizinhos, sempre com olhos curiosos e língua solta, começaram a lançar olhares e comentários maldosos sobre Margot e sua origem humilde. Como ele pode confiar em alguém assim? Alguns sussurravam. A cada olhar, a pressão aumentava. A necessidade de se impor como o pai perfeito só fazia Lucas se sentir mais isolado. Os risos e as festas do bairro agora pareciam um eco distante de algo que ele perderá. Ele precisava até mesmo se justificar para si mesmo: eu sou o pai. Posso fazer isso sozinho. Mas com o coração apertado, ele sabia que precisava mais do que a imagem perfeita. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o passar dos dias, Lucas começou a ver em Margot uma figura quase maternal, uma presença que seu filho realmente precisava. Ele percebeu que não se tratava apenas de cuidar dele, mas de trazer amor e segurança a um lar que sentia escasso. Porém, à medida que os preconceitos do bairro cresciam, Lucas se via em uma encruzilhada. Ele poderia abrir seu coração e permitir que Margot se tornasse parte da sua nova realidade? A pergunta ecoava em sua mente, disparando um caminho de incertezas. Seria ele forte o suficiente para deixar suas barreiras emocionais caírem e permitir que a luz ressurgisse em sua vida e na de seu filho? As semanas seguintes foram um verdadeiro jogo de emoções para Lucas. Ele se permitia momentos de felicidade ao ver seu filho sorrir com Margot, mas logo as sombras dos seus medos e inseguranças vinham à tona, obscurecendo até mesmo os raios de sol que entravam pela janela. O cheiro do pão fresco e as risadas das crianças na rua se tornavam um contraste agudo à sua luta interna, e a cada olhar de curiosidade dos vizinhos, seu peito apertava ainda mais. Certa noite, enquanto seu bebê dormia no berço, Lucas se sentou na sala, perdido em pensamentos. O silêncio da casa era quase ensurdecedor, e o peso da solidão se fazia pesado. A imagem de Margot, rindo e brincando com seu filho, se repetia em sua mente. Ele lembrava do sorriso acolhedor dela e do jeito como ela segurava seu pequeno como se fosse um tesouro. Ao mesmo tempo, lembrou-se das maledicências que circulavam pela vizinhança. O que as pessoas diriam se soubessem que ele contava com a ajuda dela?
Como ele poderia justificar essa amizade incipiente? Os dias se misturavam, levando Lucas a um ciclo de incertezas. A necessidade de manter as aparências e a pressão para ser o pai solo perfeito estavam quase sufocando. Ele queria crer no que estava começando a sentir por Margot, mas as dúvidas sobre como isso afetaria sua vida e a vida do seu filho o impediam de dar um passo em frente. Foi em uma manhã ensolarada que tudo mudou. Uma reunião inesperada no trabalho obrigou Lucas a sair mais cedo, e ao retornar para casa, encontrou Margot com seu filho no colo, mas desta vez, algo estava diferente. Ela estava chorando. Isso fez seu coração disparar. Ao se aproximar, percebeu que ela tentava confortar o bebê, que também estava inquieto. O que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação escorrendo de sua voz. Desculpe, eu estava tentando fazer ele dormir, mas ele não para de chorar, respondeu Margot, com lágrimas nos olhos. E nesse breve momento, sem pensar, Lucas a abraçou. O gesto foi espontâneo e carregado de uma compreensão profunda. Ele queria que ela soubesse que não estava sozinha naquela vasta incerteza. Mas, ao fazê-lo, também se viu transbordando em um mar de emoções que estava há tanto tempo escondido. Você não precisa se desculpar. Nós dois queremos a mesma coisa, sussurrou Lucas, sentindo um arrepio na pele. Naquele instante, os muros que ele havia construído em torno do seu coração pareciam vacilar. Após um longo e silencioso momento, os dois se afastaram um pouco. Lucas olhou nos olhos de Margot e, pela primeira vez, viu ali um reflexo não de uma babá, mas de uma mulher forte e capaz. Ela era uma aliada, não um obstáculo. Ele sentiu que, quem sabe, ela poderia trazer à sua vida não apenas apoio, mas um novo sentido. Porém, antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, a campainha tocou. O barulho surpreendeu a ambos, e o sorriso que brotava em Lucas foi imediatamente substituído por uma expressão de preocupação. Ele sabia que os rumores e as intrigas da vizinhança estavam sempre à espreita. Ao abrir a porta, ao invés de um vizinho, ele se deparou com uma figura familiar, a mãe de sua falecida esposa, a mulher que tinha suas próprias opiniões muito fortes sobre quem deveria estar cuidando de seu neto. Lucas, não posso acreditar que você deixou uma estranha na sua casa com seu filho, ela disparou, sem qualquer introdução. O coração de Lucas parou. Naquela fração de segundo, ele percebeu que todas as suas inseguranças estavam prestes a ser expostas. Como responderia? O que diria ela, ao peso de sua presença, e a verdade que agora começava a se desenrolar em sua vida? Essa seria uma batalha muito maior do que ele imaginara. A tensão pairou no ar como um peso invisível. Lucas ficou paralisado por alguns instantes, as palavras da sogra ecoando em sua mente, misturadas com a preocupação que se acumulava no fundo do seu estômago. Ele girou a maçaneta da porta, percebendo que cada movimento parecia um relógio contando os segundos que poderiam selar o destino daquela situação. Ei! Ela não é uma estranha. É a Margot, ele respondeu, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Ela ajuda com o nosso filho. O olhar dela, penetrante e julgador, fez Lucas sentir como se estivesse sendo despido de todas as suas defesas. E o que você acha que as pessoas estão pensando? A mulher insistiu, com um tom afiado. Nesse momento, Margot apareceu atrás dele, o bebê no colo e os olhos arregalados, como quem se prepara para um teste que nunca quis fazer. Senhora Helena, ela começou, tentando manter a calma, não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Eu só me preocupo com o bebê e com o Lucas. Lucas sentiu um aperto no coração ao ver que Margot estava sendo desafiada, e logo disparou, ela faz parte da nossa vida agora. E, se você realmente se importa com o que é melhor para o seu neto, precisa entender que eu não estou tentando preencher um vazio. Estou apenas tentando fazer o melhor que posso. A expressão de Helena endureceu, mas havia algo no olhar dela que fez Lucas acreditar que ela poderia ceder. A tensão na sala era palpável, uma batalha entre as expectativas e a realidade, entre o que era certo e o que parecia ser socialmente aceitável. E o que as nossas famílias vão pensar? O que dirão do que está acontecendo aqui? Ela prosseguiu, sem hesitar. A única coisa que importa é o que é melhor para o nosso filho. Não vou deixá-lo sofrer pelas aparências e nem por essas maledicências.
Eu não sou um pai perfeito, mas estou fazendo o melhor que posso. Margot, ouvindo Lucas se abrir, sentiu um brilho de esperança. Sua confiança estava começando a brotar por entre as fissuras do medo, e o que antes parecia um labirinto de incertezas agora parecia ter uma luz no fim do túnel. Helena, por outro lado, não sabia como reagir. Um silêncio pesado se instalou enquanto as palavras de Lucas ecoavam na sala. E, nesse momento, o choro do bebê encheu o espaço, quebrando a tensão. Margot se inclinou e começou a balançá-lo levemente, como se quisesse trazer um pouco de conforto àquela tempestade. Talvez a gente precise conversar em outro lugar, sem essas pressões, sugeriu ela, olhando para Lucas. Era uma grande ideia, mas ele não sabia se estava pronto para mais um confronto, ainda mais com Helena e tudo que ela simbolizava. Eu só quero que você perceba, Lucas, que isso não é o que sua esposa teria desejado, a mãe de sua falecida esposa disse, baixando um pouco o tom, mas ainda firme. Ela queria um pai para o seu filho, não um escândalo. As palavras dela o atingiram como um soco. A imagem de sua esposa, cheia de sonhos e amor, pairou na mente dele, trazendo uma onda de saudade. Ele queria ser o pai que ela imaginara, mas o que estava acontecendo não parecia estar de acordo com aquele sonho. E então, caiu a ficha, a batalha não era apenas uma questão de aparências, mas de amor e aceitação. Ele olhou intensamente nos olhos de Margot, buscando o apoio que, mesmo sem palavras, ele sabia que estava ali. Um novo movimento da vida o aguardava, mas ele precisava fazer uma escolha. Viver na sombra das expectativas ou abraçar o que verdadeiramente sentia. Vamos sair para conversar, Lucas decidiu, finalmente. Agora, o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Mas ele estava pronto para enfrentar o que viesse, por ele e por seu filho. Será que Helena conseguiria entender? E mais importante, será que ele conseguiria seguir em frente sem se perder nessa nova realidade? Os passos de Lucas ecoaram pela calçada enquanto ele e Margot deixavam para trás o peso da sala cheia de conflitos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um alaranjado intenso, e mesmo aquele espetáculo da natureza parecia insignificante diante da tempestade que se formava em seu peito. Helena tinha razão em uma coisa, a ausência de sua esposa reverberava em cada decisão que ele fazia. Mas agora, ao lado de Margot, sentia que havia uma nova chance de construir algo diferente. Para onde vamos? Margot perguntou, olhando para ele com um misto de esperança e receio. O bebê balançava suavemente em seus braços, os olhinhos marejados de sono. Lucas hesitou, mas a resposta brotou naturalmente, vamos para o parque. Um lugar calmo, para a gente respirar e pensar. Enquanto caminhavam, seus pensamentos se entrelaçavam. Cada passo era um dilema, como lidar com a dor de perder sua esposa e, ao mesmo tempo, a necessidade de seguir em frente? Ele olhou para Margot, que, ao seu lado, também carregava seus próprios fardos. Nela, Lucas via um reflexo de seu próprio desejo por conexão, pela compreensão que tinham tanto em comum. O parque estava quase vazio. Quando chegaram, ele se sentou em um banco de madeira, cercado por árvores que balançavam suavemente com a brisa. Margot colocou o bebê no colo dele, com um cuidado que fazia o coração de Lucas se aquecer. Ao ver o pequeno dormindo tranquilamente, sentiu que, de alguma forma, uma parte de sua esposa ainda estava ali, entre eles. Lucas! Margot começou, rompendo o silêncio, sobre a sua sogra. Eu não quero ser uma intrusa na vida de vocês. Estou aqui para ajudar, mas não quero causar mais problemas. As palavras dela saíram como um sussurro, mas estavam carregadas de intensidade. Ele suspirou. Margot, você não é uma intrusa. Eu não sei o que seria de mim sem você. Para mim, você é uma parceira nesse processo. Eu só quero que a gente consiga isso juntos. O que estou sentindo nessa nova dinâmica é confuso, mas, ao mesmo tempo, também me faz sentir vivo de novo. Ela olhou nos olhos dele, buscando certeza e se viu refletida naquele momento. Eu só espero que, ao longo do caminho, você possa me ver como parte da família e não como uma ameaça, eu realmente me importo com o pequeno. A sinceridade em sua voz tocou Lucas. Ele realizava que,
Além da preocupação com o que os outros pensariam, havia uma linha muito fina entre permitir que Margot se aproximasse e a necessidade de proteger seu filho. Eu quero que você saiba que estou disposto a batalhar por isso. Nós precisamos criar um ambiente onde ele se sinta amado e seguro, disse Lucas, sentindo seu coração ecoar mais forte. Você se importa com ele, e isso pesou muito na minha decisão de continuar com você aqui. Mas precisamos encontrar nossa própria forma de seguir em frente, sem a sombra do que já foi. Um silêncio confortável se instalou entre eles enquanto observavam o bebê dormir. O peso da dúvida ainda pairava nos corações, mas a esperança começava a tomar forma. Lucas pensou na essência do que haviam começado a construir e, mesmo com o medo do desconhecido, se sentiu um pouco mais forte. Então, vamos fazer um pacto. Estou aqui para você e para o nosso filho. Vamos enfrentar tudo isso juntos. Mas precisamos ter uma conversa séria com sua mãe, depois. Para que ela entenda nosso lugar nesse novo cenário, ele sugeriu, firme. Margot assentiu, mas a ansiedade transparecia em seu olhar. Você realmente acha que ela vai aceitar isso? Só há um jeito de saber, respondeu ele, um pouco mais confiante. E precisamos encarar isso de frente. Se não der resultado, pelo menos saberemos que tentamos. Mas, nesse instante, um grito abafado surgiu à distância, e Lucas virou-se, sentindo uma onda de renovada preocupação. O que foi aquilo? Ele murmurou, enquanto um grupo de pessoas se aglomerava perto do playground. Um novo contraste de emoções invadiu seu coração, a empolgação que algo importante poderia acontecer e o temor do que poderia ser. O que está acontecendo? Margot perguntou, seus olhos arregalados também. Lucas sentiu a adrenalina subir e, de repente, tudo que buscou a clareza, o futuro parecia ameaçado por uma nova reviravolta que eles não podiam controlar. Lucas levantou-se com um salto, o coração pulsando forte. O grupo de pessoas à distância murmurava, e ele não conseguia distinguir se as expressões em seus rostos eram de preocupação ou pura curiosidade. Margot o seguiu, segurando firme o bebê, enquanto os dois se moviam em direção à confusão. Vamos, precisamos ver o que está acontecendo, Lucas disse, tentando manter a calma. A ideia de que algo podia estar prejudicando seu filho fazia sua respiração ficar mais pesada. Ao se aproximar, a cena se tornou mais clara. Um pequeno círculo de pais e crianças observava atenciosamente um garoto que parecia ter se machucado. Seu joelho sangrava e ele chorava alto, enquanto sua mãe tentava acalmá-lo. O coração de Lucas afundou, em uma fração de segundos, ele se lembrou de como qualquer dor que seu filho pudesse sentir já seria uma dor compartilhada por ele. É só um ferimento, Lucas. Vai ficar tudo bem, Margot comentou suavemente, tocando seu braço. Ela tentava tranquilizá-lo, mas a verdade era que cada ferida nos outros o lembrava de suas próprias perdas. Quando o garoto finalmente se acalmou e a mãe o levou para um banco, Lucas se permitiu respirar novamente. O alvoroço ao redor dele pareceu diminuir, mas não a inquietação dentro de si. Vamos voltar, Margot sugeriu, percebendo que a tensão de Lucas ainda persistia. Podemos sentar e tentar conversar mais um pouco. Está tudo muito movimentado aqui. Ele concordou, mas quando se afastaram do barulho, um novo chamado não os deixou em paz. Era uma voz familiar. Lucas! Margot! Era Helena, sua sogra, vindo na direção deles com um olhar de surpresa e dúvida. O sorriso que ela tentava sustentar denotava uma mistura de emoções complexas. Lucas parou imediatamente, o rosto gelando. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Helena não era alguém que ele esperava encontrar tão cedo. Ao lado de Margot, tudo o que ele desejava era um momento a sós para resolver o que se passava em seu coração. Eu vim ver o meu neto. O parque é o lugar preferido dele, não é? A expressão de Helena era estranha. Ela se aproximou do bebê e seu olhar, que deveria ser de ternura, continha uma mistura de dúvida e uma leve reprovação ao ver Margot ali. E você, Margot, o que faz aqui? Ela respirou fundo, claramente nervosa ao enfrentar a mãe de Lucas, mas decidiu que não era hora de recuar. Eu estou ajudando Lucas com nosso filho.
Acha que eu poderia ser aqui somente qualquer um? A sinceridade na voz de Margot levou um segundo para que Lucas absorvesse. Helena olhou para Lucas, em busca de uma resposta que ele ainda não tinha. O que você vai fazer, Lucas? Precisamos conversar, ela disse, mas a demanda estava repleta de um peso que fazia o coração dele disparar. Enquanto a tensão aumentava entre os três, Lucas sentiu que a conversa que ele temia estava prestes a acontecer. Os olhos de sua mãe se fixaram neles, avaliando, esperando uma explicação que poderia mudar tudo. Já está tudo mudando, não está? Margot murmurou ao seu lado, seu olhar se perdendo entre a erva verde do parque e as nuvens que começavam a se formar no céu. Lucas sabia que a resposta para essa pergunta estava na ponta da língua, mas ela não devia sair de sua boca sem um planejamento. Uma brisa fria passou, e o som da cidade ao fundo se tornou um eco distante, como se o mundo tivesse parado enquanto eles estavam prestes a abrir um grande capítulo em suas vidas. O conflito que se formou naquele momento poderia ser a chave para um novo começo ou um fim inesperado. Eu não sei se estou pronto para essa conversa agora, ele finalmente disse, sentindo o peso da verdade se acumulando cada vez mais. Mas não temos opção, temos. E com isso, a atmosfera se tornou ainda mais tensa, a expectativa pairando no ar como um fio prestes a se romper. O que viria a seguir seria a grande prova de fogo que Lucas temia, mas também desejava. Enquanto os olhares se cruzavam, ele percebeu que o verdadeiro desafio estava prestes a começar. A respiração de Lucas ficou pesada, e seu olhar passou de Margot para Helena como um ping-pong emocional. Ele sabia que a conversa não seria fácil, mas estava evidente que era necessário. Aquela troca de olhares estava repleta de significados, cada um mais pesado que o outro. Talvez devêssemos ir para um lugar mais tranquilo, sugeriu Margot, quebrando o silêncio tenso. Ela puxou a pequena mão do bebê, quase como um convite para que todos se movessem para um cantinho mais reservado do parque, onde poderiam falar sem a pressão dos olhares alheios. Os três caminhavam de forma hesitante, os passos de cada um ecoando em meio ao murmúrio do parque. Aquelas interações eram como uma dança delicada, cada um movia-se à sua maneira, mas todos sabiam que era hora de tocar na ferida aberta, mesmo que isso pudesse doer. Ao encontrarem um banco afastado, Margot se sentou primeiro, colocando gentilmente o bebê em seu colo. Lucas e Helena tomaram seus lugares ao lado dela, a tensão quase palpável entre os três. Lucas, começou Helena, a voz carregada de preocupação. Eu realmente necessito saber como você está se sentindo com tudo isso. Não é só sobre o bebê, é sobre você, sobre a Margot. Mundo novo, novos desafios. Lucas estendeu a mão e acariciou o pequeno rosto do filho, buscando coragem no ato simples de ser pai. Eu vou ser sincero, mãe. Estou perdido. Tudo mudou muito rápido e todas essas emoções. É difícil, confessou, os olhos brilhando com uma mistura de vulnerabilidade e esperança. Ele sabia que abrir seu coração poderia surpreender a todos. Margot olhou para Helena, sentindo que o momento pedia por ligação e empatia. Eu também estou tentando. Não é fácil para nós dois. Cada passo é um misto de alegria e medo do que pode vir a seguir, disse, a voz firme, mas com um tremor que denunciava a fragilidade da situação. Helena respirou fundo, deixando as palavras pesadas se assentar. O que eu mais quero é ver meu neto feliz e seguro. Às vezes, me pergunto se estou ajudando ou atrapalhando, disse, o olhar fixo em Margot. Uma verdade não dita pairava no ar, como um segredo prestes a ser revelado. Você não atrapalha, eu acho que todos precisamos de um tempo para entender como ser família, Margot declarou, fazendo uma pausa e olhando Lucas. Não vamos resolver todas as nossas questões agora, mas estou disposta a enfrentar isso. Acha que podemos fazer isso juntos? Esse convite abriu o jogo e trazia um sopro de esperança. Lucas sentiu seu coração aquecer com a ideia de união. No entanto, Helena parecia em dúvida. E se houver mais a considerar? Pode haver coisas que vocês ainda não discutiram, mencionou ela, com um olhar perscrutador. A frase de Helena ressoou como um alerta. Lucas percebeu que havia um aspecto da dinâmica familiar que poderia realmente dissipar a fraqueza que os envolvia. Você tem algo para contar?
Lucas questionou, a voz carregada de tensão. Helena hesitou, seu olhar se perdendo no chão do parque enquanto ponderava suas palavras. É que, existe algo que eu preciso compartilhar com vocês, ela começou, sua voz agora baixa, quase um sussurro. Os batimentos de Lucas aumentaram nesse instante, sua curiosidade e ansiedade crescendo a cada segundo. O que ela poderia revelar que mudaria tudo? Enquanto ele se preparava para ouvir a verdade, sua mente pulsava com possibilidades. O passado ainda não revelado de todos eles poderia estar prestes a entrar em cena. E assim, a dúvida de Helena anunciou uma reviravolta que nenhum deles esperava. O que será que ela tinha a dizer que mudaria o rumo daquela conversa? Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Seu olhar se ergueu, presa entre o desejo de ser franca e o peso do que estava prestes a dizer. Lucas, começou, tem algo que mudou, um detalhe que vocês precisam saber sobre a gravidez da Margot. Lucas franziu o senho. O que você quer dizer com detalhe? Uma onda de nervosismo agitou seu estômago. Ela hesitou de novo, e nesse momento a sensação de urgência dominou o ar ao redor deles. Margot, percebendo uma sombra de dúvida cruzar o rosto da sogra, apertou a mão do bebê, como se sentisse que algo estava errado. A tensão era quase insuportável. Lembre-se, os segredos são como sombras, começou Helena, sua voz agora mais firme, eles só crescem no escuro. O que vou contar pode trazer luz, mas também dor. Ela olhou para Margot, e a preocupação na expressão da jovem mãe fez o coração de Lucas acelerar. Helena, por favor, vai direto ao ponto, pediu Margot, sua voz carregada de ansiedade. Certa vez, eu recebi uma ligação sobre um relacionamento que você teve, uma relação antiga. O que eu preciso que você saiba, Lucas, é que a Margot não foi a única que enfrentou desafios. Você também estava envolvido de uma forma que poderia ter mudado tudo, disse Helena, os olhos olhando profundamente os de Lucas. Lucas sentiu seu mundo girar. Que relação? Do que você está falando? Perguntou, tentando processar as palavras de Helena. Helena baixou o olhar. A mulher que você conheceu antes da Margot. Ela estava presente no seu passado de uma maneira que você não se lembra. E o que recebi são rumores de que ela pode estar voltando, mudando as coisas para todos nós, revelou, a voz tingida de tristeza. As palavras de Helena batem nas paredes de Lucas como uma tempestade, cheia de incertezas. Ele se sentiu como se a terra tivesse desaparecido debaixo de seus pés. E com essa mulher, o que isso tem a ver com o nosso filho? Margot, ao ouvir isso, quase se pôs de pé. O que você está dizendo não faz sentido. Por que não me contou antes, Helena? Sua voz tremia, entre medo e raiva. Eu não sabia como, não queria causar mais dor. Mas agora, com essa situação, é importante que vocês conheçam a verdade. O que está em jogo não é apenas o bem-estar de seu filho, mas o de todos nós, disse Helena, com um olhar de súplica. A sensação de frustração crescia dentro de Lucas. Ele sempre havia acreditado que seu passado estava resolvido, enterrado em memórias vagarosas. E agora, a sombra dessa mulher havia ressurgido, trazendo com ela um turbilhão de dúvidas e inseguranças. Se essa mulher voltar, eu não sei como lidar com isso. Não consigo perder a Margot agora, especialmente com tudo que construímos, disse Lucas, as palavras saindo com dificuldade, como se cada uma pesasse uma tonelada. Helena pareceu abalada, mas firme. É isso que precisamos enfrentar juntos. Não podemos deixar o passado ditar nosso futuro. O que você sente por Margot, isso é real. Mas a verdade que emerge precisa ser encarada. Margot olhou para Lucas, seus olhos refletindo um turbilhão de emoções. Se isso for verdade, precisamos de um plano, não podemos permitir que tudo desmorone. Estamos juntos, não estamos? Lucas assentiu, mas a incerteza ainda pairava. Como ele poderia proteger aquela nova família enquanto lidava com fantasmas do seu passado? Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras longas pelo parque, a conversa passou a girar em torno de um novo dilema. Helena tinha uma carta na manga. Eu sei mais sobre essa mulher.
Talvez seja a hora de nos reunirmos e descobrir o que ela realmente quer. E nesse instante, o que poderia ser um caminho para a paz se tornava um labirinto de escolhas. O que mais Helena esconderia, e como isso afetaria o vínculo entre eles? Precisamos agir rápido. Antes que seja tarde demais, sussurrou Lucas, a ansiedade crescendo dentro dele. Mas a pergunta que pairava no ar era: até onde eles estavam dispostos a ir para proteger aquilo que construíram? O som distante de risadas de crianças brincando quebrava o silêncio tenso que envolvia Lucas, Margot e Helena. O parque, com suas árvores balançando suavemente ao vento, parecia alheio ao turbilhão de emoções que se desenrolava ali. Cada um deles estava preso a um dilema que não havia pedido e a um futuro incerto. Lucas se sentou, limpando a garganta. Helena, o que você sabe sobre essa mulher? Precisamos ser claros. O que ela quer de nós? O que você ouviu? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. O nome dela é Juliana, e ela não é simplesmente alguém do passado. Ela sempre teve um lugar especial na sua vida, Lucas. Mais do que você imagina. Sua voz tremia, mas ela continuava firme. Os rumores dizem que ela pode ter algo além do que sentimentos guardados. Ela estava em sua vida de formas que vocês dois nunca concluíram, questões que podem ressoar com a chegada de seu bebê. Margot levantou-se rapidamente, a expressão confusa. Você está falando como se Juliana tivesse algum tipo de poder sobre o Lucas, como se o passado dele pudesse arruinar o nosso futuro. Isso não faz sentido. Não estou dizendo isso, minha filha, respondeu Helena, tentando acalmar o clima e a filha. O que importa é que o passado volta, e nós precisamos estar preparados. E não só emocionalmente. Lucas hesitou, palpitações no peito. O que você quer dizer com isso, Helena? Eu não quero que você entre em pânico, mas também não posso ignorar o que você está dizendo. Helena olhou para o chão, a fraqueza no discurso repentinamente desaparecendo. Eu sou sua mãe e só quero proteger vocês. Mas se ela realmente voltar, isso poderia significar questões legais, disputas de custódia. Ela pode querer se aproximar ou até mesmo reivindicar um lugar na vida do bebê. A atmosfera engasgou na gravidade da revelação. Lucas sentiu um frio na espinha. A ideia de perder o que amava o aterrorizava. E se ela não vier com boas intenções? O que fazemos? Precisamos nos informar. Vamos buscar saber tudo sobre ela, entender suas intenções, Helena sugeriu, com determinação. Não podemos ser pegos de surpresa. Margot assentiu com a cabeça, mas havia uma dúvida inegável em seus olhos. E se essa busca só abrir mais feridas? Não podemos deixar esse passado nos consumir. O olhar de Lucas encontrou o de Margot, ambos lutando contra medos e inseguranças. Uma tempestade interna se apossava deles, crescendo como o crepúsculo ao redor. Estaremos juntos, não importa o que aconteça, Lucas disse, buscando transmitir confiança. Mas a dúvida ainda o acompanhava. Só precisamos ser um time, Margot. Helena sorriu levemente, reconhecendo o esforço de Lucas, mas as linhas de preocupação em sua testa permaneciam visíveis. Só se unindo, conseguiremos enfrentar esse desafio. E talvez, ao olhar para as sombras do passado, encontremos a luz que nos guiará. O peso das palavras pairava no ar. O que mais eles ainda não sabiam sobre Juliana? O que poderia ser revelado nas próximas horas poderia mudar tudo. Seria uma luta não apenas pelo futuro do bebê, mas pelo amor e a segurança que construíram juntos. Uma mensagem de texto que chegou no celular de Lucas cortou o silêncio. Seu coração disparou. É de um número desconhecido. Quem é? Margot perguntou, nervosa. Não sei, Lucas respondeu, a mente girando. Mas preciso ver. Ele apertou a tela e, ao ler a mensagem, a expressão em seu rosto se transformou. É um aviso sobre ela. Ela quer se encontrar comigo. A sensação de desamparo tomou conta, enquanto a verdade que haviam tentado evitar agora entrava pela porta da frente, pronta para desmantelar tudo. E a pergunta que ecoava nos corações deles era: o que aconteceria nessa revelação?
Era o início de uma nova história ou o fim da segurança que haviam criado? A mensagem continuava a brilhar na tela, como se estivesse gritando para Lucas. O coração dele pulsava de uma forma que ele não podia ignorar. Era como se cada batida ecoasse a incerteza, o medo e a dúvida. Ela quer se encontrar comigo, repetiu silenciosamente, tentando absorver o peso daquelas palavras. Você vai se encontrar com ela? Margot perguntou, os olhos bem abertos, um misto de preocupação e aversão na voz. Ela nunca havia conhecido Juliana, mas a história dele afetava mais do que ela queria admitir. Não sei, talvez precisaríamos entender quais são as intenções dela, disse Lucas, passando a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. O conceito de separar-se de Margot, de entrar em contato com um fragmento do passado que poderia devastar tudo, era aterrador. Você não pode fazer isso sem a gente, Lucas. Não pode ser uma decisão sua, Margot insistiu, a voz mais firme agora. Nós somos uma equipe, lembra? Helena, que até então estava imersa em seus pensamentos, decidiu intervir. Margot tem razão. Se você decidir se encontrar com ela, devemos estar juntos nessa. Não só para proteger você, mas também para proteger o futuro do bebê. E se ela vier armada de emoções não resolvidas, lembranças que você pode ter esquecido? Margot disse, a voz tremendo um pouco. Nós não sabemos o que ela é capaz de fazer. O silêncio pairou entre eles, e Lucas sentiu a pressão aumentar. Vou responder a mensagem, decidiu, a mente ainda girando. Preciso saber o que ela quer. Enquanto Lucas digitava a resposta, sua mente se encheu de lembranças de Juliana. Os momentos bons compartilhados, as risadas, mas também as despedidas e a dor do que nunca se concretizou. Ele hesitou um instante antes de enviar, clicando em enviar apenas quando a respiração começou a ficar pesada. Margot observou cada movimento com uma inquietação crescente. Você realmente quer isso? Saber mais sobre ela? Você pode acabar infeliz, Lucas. Margot, não é só sobre mim. É sobre nosso futuro, sobre nosso filho, respondeu ele, quase num sussurro. Ele procurou os olhos dela, buscando conexão, mas achou apenas incerteza. Helena cortou a tensão. Vamos criar um plano. Temos que estabelecer alguns limites, se essa reunião acontecer. Precisamos de segurança emocional e preparar o terreno. O que quer que Juliana venha fazer, vamos enfrentar isso juntos. A ideia de um plano trouxe um leve alívio, mas a ansiedade ainda pairava no ar. O que Juliana queria? Poderia ser apenas um encontro amigável para colocar as questões em dia ou algo mais pesado? O telefone de Lucas vibrou novamente. Ele olhou para a tela e o coração disparou. Era uma resposta de Juliana. Quando você pode se encontrar? Eu preciso falar com você. As palavras ecoaram na cabeça de Lucas, pesadas, marcantes. Ele olhou para Margot e Helena, uma tempestade de sentimentos passando por ele. Ela está pronta para vir, não está? Pensou. Lucas, o que você vai responder? Margot perguntou, inquieta. Ainda estou pensando. Ele não queria um encontro impensado. Queria entender tudo, queria segurança. Precisava de tempo. Mas o que Juliana poderia dizer que poderia mudar tudo de novo? Helena, percebendo a mudança na atmosfera, disse, vamos nos preparar para o pior. Temos que ser mais do que apenas reações. Josias, o amigo próximo que sempre estava ao redor, entrou na conversa, eu conheço um advogado que pode ajudar. Contato é essencial. Os olhos de Margot se iluminaram. Sim. Alguém que possa nos guiar. Isso é um passo importante. Mas tudo dentro de Lucas se sentia um nó. Essa era a vida dele, agora colocada em jogo por uma antiga conexão. Seriam apenas papéis a serem jogados durante essa partida? A certeza de um futuro sombrio o fez questionar tudo novamente. E em meio à tumultuada batalha de pensamentos, um novo medo surgiu, e se ele não estivesse à altura das circunstâncias? O que poderia acontecer nesse encontro? Seria uma oportunidade de cura ou o começo de novas feridas? O dia do encontro chegou,
e a tensão estava palpável. Lucas acordou com um peso no peito, como se uma nuvem de incerteza pairasse sobre ele. Ele olhou para o bebê dormindo, tão tranquilo, e sentiu uma onda de amor tão forte que quase o sufocou. Aquela pequena vida representava tudo o que desejava e temia. Margot entrou no quarto, trazendo consigo a luz do sol e um cheiro de café fresco. "Você está pronto?" perguntou com um sorriso encorajador, mas os olhos dela traíam preocupação. "Estou tentando ser", Lucas respondeu, engolindo em seco. "Mas essa situação me joga entre o passado e o presente de uma forma que eu nunca imaginei. Precisamos nos lembrar do que construímos juntos", disse Margot, segurando a mão dele. "Seu filho precisa de você. E eu também." Aquelas palavras ecoaram no coração de Lucas. Ele respirou fundo. "Você está certa. Eu vou ficar tranquilo e encarar. Estamos juntos nessa, não é?" Margot assentiu, um brilho de determinação nos olhos. No café, os murmúrios sobre o que estava por vir deixaram o clima ainda mais pesado. Helena entrou, seu olhar vazio de qualquer sinal de confiança. "É hora", disse, quebrando o silêncio que havia se instaurado entre eles. Enquanto caminhavam para o ponto de encontro, Lucas sentiu um frio na espinha. Os pensamentos giravam. O que Juliana queria? Será que ela estava ali para reassumir um papel que ele havia deixado para trás? Chegando ao café onde o encontro aconteceria, os nervos aumentaram. A atmosfera estava carregada, e as pessoas ao redor pareciam desaparecidas como fantasmas. Lucas viu Juliana entrar, e o mundo parou. Ela estava mais madura, mas seus olhos ainda brilhavam com aquela mesma intensidade que ele lembrava. O coração dele pulsava de ansiedade. "Lucas", ela disse, caminhando em sua direção. Foi como um eco de seu passado. "Juliana", ele respondeu, tentando manter a voz firme, mas não pôde evitar a apreensão. Ela sorriu, mas o semblante rapidamente se transformou em algo mais sério. "Eu realmente precisava falar com você. Não tinha como adiar isso mais." "Eu também", ele disse, percebendo que agora era hora de encarar tudo o que estava escondido. "Eu não sei qual a razão para esse encontro." "O que você quer?" Juliana respirou fundo. "Lucas, eu soube do nascimento do seu filho. E só quero que você saiba que eu sempre estive pensando em você. Não estou aqui para bagunçar sua vida, mas para esclarecer algumas coisas sobre nós." Enquanto ela falava, uma onda de lembranças flutuava pela mente de Lucas, risadas, promessas, sonhos que não se concretizaram. Por um momento, parecia que o passado tinha uma forte influência no presente. "Eu construí uma vida diferente agora, Juliana. Uma vida com um filho e alguém que me apoia. Não posso simplesmente voltar atrás." Lucas percebeu que cada palavra era como um corte, mas precisava ser honesto. Juliana fixou os olhos nele, e havia uma tristeza nas suas feições. "Eu entendo, mas você precisa saber que eu também sofri com tudo isso. Não terminei o que era nosso e, com a sua nova vida, isso nunca será justa para você ou para sua nova família." Margot, que desde o início observara em silêncio, decidiu intervir. "E o que exatamente você espera, Juliana? Não estamos aqui para revisitar fantasmas do passado, e sim para garantir o futuro do nosso filho." O olhar de Juliana se iluminou ao encontrar Margot, o que trouxe um novo tipo de tensão. As duas mulheres estavam agora em uma dança delicada, mediando um confronto que poderia mudar tudo. "Eu não quero destabilizar sua família", disse Juliana, sua voz agora mais suave. "Mas você deve entender que as questões não resolvidas nunca ficarão no passado. É a verdade." "Você tem razão", Lucas disse, sentindo um misto de fúria e compaixão. "Mas eu não posso permitir que isso interfira na vida que estou construindo com Margot." A conversa se aprofundava quando Juliana fez um movimento inesperado. "Se esse amor é verdadeiro, então vamos existir todos juntos, como uma família unida, e não deixar o passado nos definir", sugeriu. Lucas ficou em choque. "Você está sugerindo que uma convivência misturada é a solução? Isso é insensato." "Talvez não. Não digo que será fácil,
mas não será nenhum escândalo. O que será certo é que nada pode ficar escondido debaixo do tapete, Juliana insistiu. Margot voltou a falar, agora com mais firmeza. Olha, podemos respeitar o que aconteceu, mas não quero que o seu passado interfira na nossa vida. Estamos em um momento delicado e precisamos focar na proteção do nosso filho. A conversa prosseguia enquanto Lucas sentia o conflito se intensificar. Juliana estava trazendo à tona questões que ele resolveu enterrar, e a insegurança ameaçava seus planos de felicidade. O que eles estavam realmente discutindo era um novo começo ou um repeteco da história que já haviam vivido? Era hora de se decidir. Lucas olhou nos olhos de Juliana e depois para Margot. Eu quero uma vida com você, Margot. É você quem eu escolhi. Mas preciso encarar o passado de uma vez por todas. Então, vamos fazer isso. Vamos descobrir o que Juliana está planejando. Precisamos disso. E assim, em um café onde esperanças e memórias se misturavam, a escolha foi feita. Lucas se firmou. Ele estava pronto para definir seu futuro. Juntos, enfrentariam o que quer que Juliana trouxesse. Com isso, a história deles, marcada pela dor e amor, tinha chance de seguir em frente. E enquanto as dificuldades se acumulavam, o amor continuava a brilhar como a luz que dava vida a cada um de seus dias. Era hora de não temer mais a sombra do passado, mas sim enfrentá-la e caminhar em direção a um novo horizonte. E, naquele instante, Lucas percebeu que, independentemente do que acontecesse, a união deles era a força capaz de desviar qualquer tempestade. Agora era hora de recomeçar. E a pergunta que pairava nos corações deles era: como transformar esse novo começo em algo verdadeiro? Assim, a luta apenas começava, mas com fé e amor, tudo parecia possível. Agora, se você se emocionou com essa história incrível, não perca o momento de apoiar nosso canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e deixá-las brilhar por aqui. Clique em like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu carinho. E lembre-se, comente suas reações e sentimentos sobre esse final marcante, queremos ouvir você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Afinal, quem deve viver a magia da vida amorosa e as reviravoltas emocionais, merece estar ao seu lado. Obrigado por estar conosco nessa jornada.